Olá, meninas, tudo bom? Hoje é 15 de abril de 2026, hoje é quarta-feira. Hoje nós estamos no nosso 50 dias da caminhada de oração 13. O tema do dia é Chamem as parteiras. Irmãs, com muita alegria, muito regozijo, nós chegamos ao último dia dessa jornada de 50 dias, que foi incrível, que Deus derramou tanto na minha vida que eu estou transbordando. Eu estou como quem sonha e eu queria agradecer cada uma pela participação. E vamos para esse próximo devocional que vai selar tudo aquilo que o Pai tem falado conosco e que a gente possa sair daqui transbordando. O texto de hoje está em Êxodo, capítulo 1, no versículo 15 ao 21. O tema é Chamem as parteiras. Vamos lá? Êxodo, capítulo 1, no versículo 15. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira as hebreias, examinai, se for menino, matai, se for menina, deixe viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito. Antes deixavam viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: Por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? E elas responderam: Aqui as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes cheguem a parteira já deram à luz a seus filhos. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhe constituiu família. Olha que, olha que texto interessante, que vai ser o tema do nosso devocional de hoje. E eu quero falar, irmãs, sobre esse chamado maravilhoso de ser parteira, de facilitar o parto, né? A parteira, ela não dá a luz, mas ela facilita. Ela chega junto ali como amiga, como companheira da jornada para fazer nascer, né, para ajudar, né, a nascer ali um propósito, um plano, uma vida. E foi isso que essas parteiras estavam fazendo aqui no Egito, mas Faraó tinha dado ordem para elas que todo o filho homem ali fosse morto, mas elas não obedeceram e Deus as recompensaram todas aquelas parteiras e deu para elas famílias. Que interessante que a recompensa foi constituiu famílias. Bom, irmãs, o tema de hoje, esse chamem as parteiras, essa palavra veio no meu coração assistindo uma série. Eu vou deixar para vocês aqui depois a série, ela, ela, ela em português ela traduzido é Chame a Parteira, eu coloquei Chamem as Parteiras, né? É, e eu vivi uma experiência muito interessante quando eu estava tendo a Rebeca, e eu queria comentar sobre isso para a gente entender qual é o papel da parteira. E Deus está nos chamando a entender que nós podemos ser parteiras na vida de outras, né? Nós podemos ajudar mulheres a darem à luz, a viver propósitos. E lendo tudo aqui, o Senhor vai estar falando conosco. Mas então essa série é uma série que eu estava assistindo, ela é maravilhosa, é uma série que passa na Inglaterra, lá no início de 1920, eu não lembro a data certa, mas ela como se fosse existe umas freiras num convento e elas são as parteiras daquela cidade naquela época, né? Então elas são mulheres cristãs, acho que é da igreja anglicana, e elas são cristãs, aí vem jovens, elas já são idosas, vem jovens para morar ali no convento, para ser treinada por elas, a serem parteiras naquela época de muita dificuldade financeira, né? Depois teve guerra, e
E isso falou muito no meu coração. Falou muito no meu coração do nosso chamado. Mas eu queria contar a experiência que eu tive da importância de uma parteira, da importância de uma mulher iluminada. Nós falamos ontem para a gente brilhar a nossa luz, a gente deixar fluir aquilo que Deus nos deu. E esse caminho aqui de sermos parteiras, a gente traz luz, a gente traz vida, a gente traz o Espírito Santo para aquele momento de dor da mulher, do que ela está passando, né? E antes de falar dessa experiência minha, essa série, ela fala de todo tipo de mulher, todos os problemas que as mulheres enfrentam, tudo quanto é tipo de problema foi inserido na série, e é uma série linda, tá? É uma série bem bacana. Claro que pode ter uma coisinha ou outra, mas ouvir de tudo, reter o que é bom, mas é uma série, no geral, muito maravilhosa. E, e as parteiras, quando iam ali nas casas para ajudar aquelas mães a terem os seus bebês, elas se deparavam com alguns problemas. Elas não iam só no momento de dar à luz, elas acompanhavam a gravidez, porque nesse convento tinha uma outra área que era elas que ajudavam as mães nos pré-natais, visitavam as casas até a chegada do bebê. Então, elas tinham todo um trabalho ali. Mas eu queria contar a experiência que eu tive quando eu fui ter a Rebeca. Quando eu fui ter a Rebeca, eu fui induzida, né? Ela nasceu de 37 semanas, então eu fui induzida e, e fiquei ali no hospital e durou uns 18 horas até que eu tivesse ela. Não sofri muito não, irmãs, porque quando começou mesmo as contrações, eu já tomei anestesia, então eu nem me recordo do parto, né? Eu já tinha cólicas menstruais fortes, então para mim as contrações eram cólicas menstruais muito fortes, então estava algo conhecido, né? Eu sabia que aquele momento, ele não era só um momento de dar à luz ali, ele era um momento de aliança com o Senhor. Era um momento muito importante, era um momento de um abrir de portal muito forte espiritual, porque quando uma criança nasce, abriu-se um portal e veio à terra aquele ser que Deus estava formando. Então, nesses 18 horas, teve troca de turno. E aqui no hospital fica entrando, não sei como é no Brasil, mas aqui fica entrando várias enfermeiras. Então, passou várias enfermeiras ali, e até que a última, aliás, a penúltima, né? Que era do turno ali, acho que de 3, de 11 às 7 da manhã, algo assim. Eu sei que eu estava já quase às 7 da manhã, a Rebeca nasceu às 7h22 do dia 7 de fevereiro de 2026. É, quando estava chegando ali por volta das 7, já deu 7, essa pessoa que estava, essa enfermeira que estava ali do lado, claro, quem ia fazer o parto era a médica, mas elas têm que estar te ajudando, né? E aí a- algo não estava fluindo ali. A luz que estava ali, aquela mulher não tinha uma graça, sabe? Ela não tinha uma graça. Ela não tinha a luz mesmo de Cristo, sei lá, não posso julgar, né? Mas não fluía. Não fluía, e ela falava, faz, e eu que estava ali, faz força, e a médica ali, até que eu falei para o meu marido, né? É, mesmo em meio dores, mesmo em meio sonolenta, com anestesia, enfim, eu disse, esse bebê não vai nascer enquanto essa mulher estiver aqui. E ela falava assim, já deu a hora de eu ir embora, mas eu vou ficar mais um pouquinho, porque eu quero ver a carinha desse neném. Mas não nascia, sabe? Não, não nascia, algo estava travado ali. Ela até que deu, sei lá, se foi 7h15, eu não lembro, né? Porque eu não tinha condição de olhar o horário, irmã. Mas até que deu uns 10, 15 minutinhos que ela passou do horário dela, ela falou assim: infelizmente eu não vou poder ficar, mas amanhã eu venho ver o bebê. E quando ela saiu, entrou outra equipe, né? A médica continuava, entrou outra equipe de enfermeira, entrou mais duas. E eu não lembro como era, depois eu vi quem que era, mas a pessoa entrou, ficou aqui do meu lado, e ela começou, mãezinha, vamos, mãezinha, faz força. Gente, foi uma voz suave, que entrou assim no meu espírito, e que me trouxe um relaxamento, que me trouxe uma paz.
E eu consigo ouvir essa voz até hoje, mãezinha, mãezinha. A outra falava quase a mesma coisa, irmã, mas quando essa mulher entrou, aí foi a hora e eu consegui ter a Rebeca. Estou contando essa experiência para vocês entenderem a importância da parteira. A parteira é uma mulher, a parteira é uma mulher madura. A parteira é uma mulher que ela vai conseguir te passar o caminho, os caminhos. Ela vai conseguir valorizar, ela vai conseguir te dar força no momento das lutas. Ela vai conseguir ser, traduzir talvez aquilo que você não está conseguindo entender. Então nós precisamos encontrar. E aí, mas só para finalizar, e aí a Rebeca nasceu, né? Poucos minutinhos depois daquela voz suave, vai, mãezinha, tá quase nascendo. Aí juntou a minha graça de Deus com a graça da mulher e foi uma bênção. E então, por isso esse devocional sobre a parteira, né? Deixa eu só ler, deixa eu só ler antes de eu entrar. Vamos ler 2 textos em Gênesis para a gente entender um pouquinho mais de parteira. A Bíblia não fala muito de parteira, mas eu quero ler os textos que fala para a gente entender aqui. Vamos ler Gênesis 38, 27 a 30. Quando Tamar foi ter os filhos, né? Tamar foi a nora de Judá, que engravidou dele. Eu não vou te contar essa história toda aí, mas vocês depois procuram saber. Ela engravidou de gêmeos. E aí fala no versículo 27 do capítulo 38. Aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão para fora, e a parteira, tomando-lhe, colocou um fiozinho na mão dele, porque este saiu primeiro. Ela achou que ele ia ser o primogênito, então, para ela marcar quem era o primogênito, porque o primogênito é muito importante, né? Então, especialmente ali nos gêmeos. Mas aí o que aconteceu? Depois lhe saiu o irmão. Não, vamos de novo. Ela amarrou um fiozinho na mão do primeiro, mas recolhendo ele a mão, saiu o outro. E ele saiu muito à pressa, como rompeste a saída, lhe chamou de Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio, encarnado, lhe chamaram Zera. Então, eu estou lendo esse texto para você entender o trabalho da parteira, para você saber que tem textos na Bíblia que tem parteira. Então, aqui mais um texto sobre a parteira. E a parteira é uma pessoa que ela tá vendo tudo. Ela tá vendo coisas que a gente não tá vendo, né, irmãs? Porque a gente está ali passando pelo processo, tendo dores, e ela conseguiu ver ali quem que estava para nascer primeiro, apesar que a coisa mudou, o cenário mudou, mas ela estava atenta. Então, as parteiras, elas estão atentas. Talvez elas já passaram pelo parto, ou talvez elas já fizeram muito parto. Elas têm uma graça de Deus. E Deus está nos chamando hoje, irmãs, a sermos parteiras. Em primeiro lugar, na nossa vida, né? Porque a gente pode conduzir a nossa vida, a nossa gestação, aquilo que nós estamos gerando no espírito, mas sermos parteiras de outras mulheres. Até quando nós vamos viver uma vida, irmãs, só cercada no nosso próprio umbigo? Vamos ler mais um texto? Gênesis 35, 16 ao 18. Em Gênesis 35, no capítulo 35, 16 a 18, fala do nascimento de Benjamim, o filho de Raquel, filho de Jacó. Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrada, deu à luz a Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi muito penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: Não temas, pois ainda terá este filho. Olha aí, uma parteira. Infelizmente, Raquel morreu no parto, mas poderia ter morrido ela e o bebê, e ela partiu, mas ela partiu sabendo que ela tinha dado à luz ao filho
que era a promessa de Deus para a vida dela. Então, a parteira, ela tem esse papel de facilitar o parto, né? De te levar para um caminho desconhecido, porque o parto é um caminho desconhecido, né, irmãs? Ela tem esse dom de enxergar além é, do que nós que estamos no meio do tumulto ali, no meio da dor, no meio do processo, a gente não consegue enxergar. Então, vamos falar algumas coisas aqui das parteiras, que você receba a sua porção, porque Deus quer te amadurecer e te levar num novo nível. Nós precisamos, irmãs, encontrar parteiras que com a sua voz, alinhada com os céus, alinhada com a palavra, nos impulsiona a dar à luz as bênçãos do Senhor, os planos do Senhor, os projetos do Senhor. Você tem parteiras na sua vida? Você já teve parteiras? Você teve mulheres que te ajudam? Eu tenho já tive e quero continuar tendo. Ao mesmo tempo, nós temos que tomar cuidado com as parteiras que matam e abortam os frutos do ventre. Tem muitas mulheres que podem abortar o seu fruto com uma palavra negativa, né, no meio da gestação. A gestação que eu estou dizendo espiritual também, lá, mais importante espiritual, né, mas a gente tem que tomar cuidado. Qual é as palavras que nós estamos ouvindo? Eu contei essa experiência do parto da Rebeca, e não estou julgando a mulher, não sei quem é, mas não fluía. Não fluía. E foram muitas horas que eu passei ali com aquela mulher, né? Porque ela fez o turno dela todo. Eu acho que era o turno das 11 até as 7 da manhã. E então, eu pude sentir a diferença. Porque quando nós somos luz, quando nós carregamos graça, a gente transborda na vida do outro. E foi isso que essa outra, quando chegou, eu não passei nem 15 minutos com aquela mulher e ela me ajudou. As parteiras são mulheres que sabem o seu chamado. Elas temem a Deus e elas facilitam o nosso entendimento em meio às dores e às dificuldades da vida. Tem hora que a gente não está enxergando, irmãs. Tem hora que a luta está tão grande, as dores, as afrontas, que a gente não enxerga as dificuldades. E aí vem aquelas parteiras, mulheres usadas por Deus para te acalmar, como acalmou Raquel, disse, olha, você vai ter esse filho, você vai ter. Eu, quando mais nova, tão agoniada, com tantos problemas, eu tinha minhas parteiras maravilhosas. Vai passar, minha filha, vai passar. Um dia você vai glorificar o Senhor, um dia tudo vai mudar. Mas quando a gente está passando pelo processo, a gente não enxerga isso, né? Parece que vai destruir tudo. Agora, todo o trabalho será seu. O trabalho de teu filho, a dor, vai ser seu. Mas a parteira será a sua companheira na batalha. Não espera, irmã, a parteira fazer sua parte. Eu tive que sentir as dores. Eu tive que empurrar o bebê. O bebê é seu. O bebê, o filho, é seu. Não é dela. O problema é que muitas querem que a gente dê a luz para elas. A gente resolva tudo na vida delas. Elas não querem passar pelo processo da dor. Elas querem que a gente já chegue com o neném pronto e entrega para elas. Isso não existe. Isso não existe. Então, você tem que entender qual é a sua parte. Né? Quando essa parteira falava para mim, vai, mãezinha, está quase nascendo, ela falava, vai, empurra, enche-te de força, enche-te de ânimo. Então, Sifrá e Puá, elas temeram a Deus e elas ajudaram as israelitas, mesmo no meio de um decreto de morte. As parteiras, as mulheres cheias da unção, as mulheres iluminadas, muitas vezes elas entram no lugar de muitas trevas para poder fazer com que aquela mulher saia daquela opressão. Então, no meio de muitas trevas, de opressão, de decreto de morte, essas duas parteiras foram usadas por Deus para preservar vidas. Porque a parteira, irmã, elas não só lida com a mulher,
ela lida com toda a família. Ela abençoa toda a família. Ela abençoa uma geração. Ela preserva uma geração. E ela é abençoada, ela é recompensada com essa bênção na sua família. Porque foi Deus que disse. Deus abençoou elas com família. Deus guardou elas. E eu quero falar que o Espírito Santo, ele faz esse papel de parteira na nossa vida. Deus nos entregou o Espírito Santo que faz esse papel. E eu quero ler Isaías, capítulo 30, no versículo 21 a 23. Nós já lemos esse texto. Fala assim, Isaías 30, 21 ao... Vamos ler, 21, 23 e 26, tá? Não é de 21 a 26, não. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Agora vamos ler o 23. Então o Senhor te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão como produto da terra, o qual será farto de nutritivos. Naquele dia o teu gado pastará em lugar espaçoso. Agora vamos no 26. Olha aí o que nós falamos ontem. A luz da lua será como a do sol, e a do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo, curar as chagas do golpe que ele deu. Mas o versículo principal é esse: se você for para a direita ou se você for para a esquerda, se você sair um pouquinho daquele caminho, você vai ouvir uma voz atrás de você dizendo: não é esse, mas é esse aqui o caminho e andai por ele. O Espírito Santo, ele faz o papel da parteira. Ele gera, e não só da parteira, né, irmã? Ele cria em nós, ele gera, ele tece o que a gente está gerando e, ao mesmo tempo, ele faz o papel da parteira e ele nos guia a dar à luz os planos de Deus. E aqui está dizendo dessa luz. Essa luz vai nascer cada vez mais forte quando Deus curar a ferida do seu povo. Se você quer brilhar, você precisa deixar Deus curar suas feridas. Porque aí também nós vamos viver isso aqui, ó. Ele vai dar chuva, nós vamos colher, nós vamos ser fartos. O nosso gado vai pastar em lugar espaçoso. É a palavra de Deus que está dizendo. Então Deus tem uma promessa para a gente. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Se nós não aprendermos a ouvir a voz do Espírito Santo, nós não vamos conseguir gerar nada. Nós não vamos conseguir fazer nada. E a voz dele, em primeiro lugar, é a palavra, mas tem a voz dele também suave por trás de você te direcionando. Não faça isso, não fala isso, ou faça isso, ou haja dessa forma, ou fale isso. Nós precisamos ter essa intimidade. Precisamos ter essa intimidade. Nessa série, você vê isso, o vínculo que as mulheres, as que vão ter a luz e as que estão passando por problemas, como elas começam a criar um vínculo com as parteiras. Nós precisamos ter esse vínculo com a maior parteira, né, com aquele que faz o papel da maior parteira, que é o Espírito Santo. E depois, assim a gente vai reconhecer na outra quem é realmente uma verdadeira parteira. Quem é verdadeiramente uma verdadeira parteira? Ou se está ali só por estar, né? Você é parteira que traz vida ou morte? Porque teve parteiras aqui que foi encomendado a matar as vidas. Aqui nós lemos sobre essas duas que obedeceu, né? A Cifrá e a Puá falou: eu não vou cumprir esse decreto de morte. Provavelmente deve ter tido outras que sim. Então, que parteira você é? Você traz vida onde você chega ou você traz morte com as suas palavras? Porque são as palavras que nos ajudam ali no parto. Foi a palavra dela, o olhar dela. Claro que ela estava me cercando ali com tudo, ela estava vendo se o meu soro estava bom, ela estava vendo se a minha temperatura estava boa, mas é aquela voz, é aquela luz que ilumina. Então, que tipo de parteira nós somos? Será que a gente sabe que a gente é parteira? Ou será se você é egoísta, só pensa em você, nos seus problemas, e você só chega, se você quer uma mulher de Deus, só para derramar problemas?
Sabe, irmãs, eu tive que aprender a não ser lata de lixo. Você tem que aprender a cortar aquelas pessoas que só chega trazendo uma confusão, aquela mente perturbada, aquela agonia que quer te agoniar também. Então você tem que aprender a cortar, sabe? Porque se você nutrir essa agonia, você não vai curar ela. Então você tem que aprender a ir cortando. Você não é uma lata de lixo. Você tem que preservar o seu azeite para você ser uma boa parteira. Porque senão aquelas moscas mortas que vêm junto com aquela pessoa que está falando aquele monte de coisa, estraga o seu azeite. Então, se você quer ser uma boa parteira, aprende a filtrar o que você ouve. E até mesmo a cortar. Você vai ser direta, você vai ser cirúrgica, você vai ser pontual, mas para ajudar, ela vê a luz, para ajudar você que é parteira, você vai saber o que está sendo gerado naquela vida. Você vai saber se ela está na hora de dar a luz ou não. Porque chega aquelas misagonias, porque eu quero, tá na hora, mas a parteira sabe, não tá na hora, filho. Você vai ter que esperar um pouco mais. Aí chega aquelas que tem medo de dar a luz, não tá na hora, tá na hora, tá nascendo, você vai dar conta, você vai fazer, a gente vai ter que ter esse discernimento. E é com os nossos lábios, nossos conselhos, nós podemos levantar uma mulher ou podemos destruir uma mulher. Então, como é que estão os nossos lábios, né? Como que estão os nossos lábios? Então, olha só, chamem as parteiras. Chamem as parteiras. Deus está chamando as parteiras. Mulheres que vai ser cheia do Espírito Santo, cheia do Espírito de Deus, posicionada, curada para ajudar outras a darem à luz aquilo que Deus estava gerando na vida delas. Como eu disse, o Espírito Santo faz esse papel, ele nos consola, ele nos ajuda a cumprir o propósito de Deus, ele nos fortalece, né? Ele quer ver nascer em nossas vidas, irmã. O Espírito Santo tem prazer em ver nascer na nossa vida os planos e os projetos de Deus. Tem muita mulher estéril espiritualmente. Tem muita mulher abortando os planos de Deus, os projetos e milagres de Deus que Deus lhe entregou. Você vai e não consegue porque está agoniada, porque não sabe esperar, porque é o vaso que não quer passar pelo processo. Temos que passar pelo processo, até mesmo o processo da infertilidade. A minha irmã que ganhou o bebê chegou no Brasil domingo e aí ela postou a foto da bebezinha na casa da minha mãe. Eu já contei a experiência dela aqui, que eu não lembro quantos anos de casada ela tem, eu acho que peraí, ela casou em 2005, eu acho, né? Então ela deve ter quase 20 anos de casada, ou 20 anos, 18, sei lá. Ela tem muitos anos de casada, ela é mais nova, e todos esses anos esperando para ter filho, desejando, enlouquecida para ter filho, e ela não conseguia, não conseguia. Até que 6 anos atrás, como eu contei, ela fez uma in vitro, conseguiu, infelizmente, ela perdeu o bebê de quase 6 meses. Desde então, ela não desistiu, ela continuou seguindo. Aí ela fez algumas in vitros, não deu certo. E ano passado, a gente até estava lá no Brasil juntas e ela fez eu vim embora e ela ficou e ela tinha feito uma in vitro, não deu certo, ela fez outra, voltou para Portugal, ela mora em Portugal, e aí ela já voltou grávida e para a glória de Deus, a bebezinha tá aí maravilhosa. E quando eu vi aquela cena da bebezinha lá na casa da minha mãe, eu entendi, né, assim, esclareceu mais, iluminou mais. Irmãs, Deus ele muda a sua sorte. Deus ele muda a sua esterilidade, seja física ou seja espiritual. Claro que é tudo de acordo com a vontade dele, de acordo com o plano dele para sua vida. Ele muda o seu choro em festa, o seu pranto em festa. Ele troca as suas vestes de luto em vestes de alegria, porque eu imagino, eu não faço ideia, mas eu imagino a dor que a minha irmã passou, especialmente com a perda desse bebezinho de quase 6 meses que eh, ela já tinha feito chá de bebê, ela já tinha feito quartinho, ela estava tão ansiosa que com menos de 6 meses ela já tinha resolvido todas essas coisas. Mas
Deus é um Deus que muda a sua história. E aí não estou falando só fisicamente, mas espiritualmente, sabe? Queira, queira, deseja, fala, Deus me cura, porque eu li lá, eu acabei de ler Isaías, que quando Deus curar a chaga do seu povo, a luz vai ser tão forte que o sol vai ser 7 vezes mais. Para a gente brilhar, irmã, a gente precisa ser curada. Eu sinto muito te dizer, mas você não vai ir muito longe com uma bagagem tão carregada. Você precisa ir aos pés do Senhor. Você precisa ir aos pés do Senhor, trocar o fardo dele com o seu, que é suave e leve. Você precisa deixar ele te curar. Você precisa deixar ele mexer na ferida. Você precisa deixar ele te mostrar o que realmente está te destruindo. E às vezes a gente está se sentindo assim, seca, estéril, ou a gente já abortou tantos sonhos, tantos milagres, que a gente está cansada, a gente não quer saber nem mais de gerar. E você não consegue chegar ao fim da gestação, talvez a pessoa não consegue chegar ao fim da gestação por algum problema, por algo que o inimigo está agindo ali, ou naturalmente, ou as suas próprias dores, seus medos. Sabia que até o medo bloqueia, irmãs? Para gerar tem que ser livre do medo. Eu tive isso. Eu tinha medo de ter filho, porque minha mãe foi mãe solteira. Minha família tinha vários problemas. Eu cresci ouvindo como se fosse uma maldição, né, em cima de mim. Não que ser mãe solteira é uma maldição, irmã, porque eu estou aqui para provar que eu sou uma bênção, né, não? E minha mãe é uma bênção. Mas antigamente as pessoas rotulavam isso como uma vergonha, como uma maldição. E aí aquelas palavras me trouxeram medo. Então eu já estava casada, eu fui ter a Rebeca, eu tinha 10 anos de casada. Eu tive que vencer esse medo. E a vida é vencer medos. E por isso que as parteiras me ajudaram. Eu tive irmãs maravilhosas que oraram comigo, que profetizaram, que falaram, chegou o tempo, vai dar certo. E é a melhor coisa que eu vivi na minha vida, não só física, mas espiritualmente, porque quando Deus entrega um filho, e aí eu não estou falando só de filho físico, estou falando de filho espiritual, daquilo que ele te dá o suprimento, ele te muda de nível, ele troca as suas vestes. É algo sobrenatural, nós precisamos viver o sobrenatural. Então Deus quer curar o nosso ventre. Nós começamos falando de ventre. O seu ventre, o seu vaso, ele precisa ser cheio. Ele não pode ser um vaso seco, que não serve ali para nada. Deus quer curar o nosso ventre espiritual. Sabe? Hoje, Deus quer curar o seu ventre. Seu ventre não é um lugar, mas ele não foi criado para ser um lugar de dores, de morte, mas de vida e de fruto. Recebe a vida abundante dentro do seu ventre. Começa a olhar para você dentro do seu ventre, no mais profundo do seu ser. Você precisa se conhecer. A parteira vai te ajudar, mas ela não conhece o mais profundo do seu ser. A parteira muitas vezes vê o que a gente não vê. Tenha sabedoria, tenha humildade, tenha vontade de escutar aquelas que Deus coloca diante de você, mas também discernimento. Porque por que eu disse fazer sua própria comida, estar atento, porque estamos vivendo dias maus, que você pode pegar pessoas que vai parecer que é e não é e te levar para caminho de morte. Eu percebo que a parteira, ela pode representar a gente. Ela, em primeiro lugar, ela representa o Espírito Santo, depois nós, e até mesmo a igreja. A igreja faz esse papel de parteira. Quantas vidas nasceram na igreja, né? Quantas vidas a igreja... Eu consigo lembrar de todas as igrejas que eu passei. Eu consigo lembrar da primeira igreja evangélica que eu entrei acho que eu tinha 7, 8 anos. Era uma igreja quadrangular, lá em Belo Horizonte. Eu não lembro a pregação, eu lembro alguma canção, mas ali já ativou a presença do Senhor na minha vida. Eu quero ler, antes de continuar, Tito, capítulo 2, no versículo 3 e 5, Tito, capítulo 2, versículo 3 ao 5, que fala assim: quanto às mulheres idosas, ou às mulheres mais velhas, ou às mulheres maduras, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Olha isso, a fim de instruírem as jovens casadas a amarem seus maridos e os seus filhos,
a serem sensatas, honestas, boa dona de casa, bondosa, sujeita ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Nós, na medida que nós vamos crescendo, que nós vamos amadurecendo, nós precisamos nos tornar essa mulher que seja mestra do bem, sabe? Mestra de coisas boas. Eu tenho as minhas parteiras mais velhas e tenho também as minhas amigas e companheiras e também parteiras novas. Eu tenho mulheres que eu conheço excelente na administração, excelente numa mordomia doméstica, que eu costumo brincar com ela, que ela é melhor do que a mulher de provérbios, de tanta excelência, né? Eu tenho mulheres experientes na guerra espiritual, experientes na cura, tantas mulheres maravilhosas, irmãs. E hoje eu tenho ficado madura já, né? Eu tenho 50 anos, eu já estou sendo essa mulher que está instruindo, né? É uma troca. Tem hora que eu sou a mãe, tem hora que elas são as filhas, tem hora que eu sou filha, tem hora que elas são as mães. Você vai mudando e vai fazendo o papel que Deus te chamou. Você não pode ficar nessa vida só olhando para o seu próprio umbigo. Por isso eu disse, eu não quero ser uma senhora que não tem o que oferecer. Eu quero ser uma mulher cheia. E baseado nisso, irmãs, eu pedi uma senhora de 95 anos, mãe de uma amiga minha, profeta de Deus, sabe? Para deixar um áudio para a gente. Eu pedi para ela deixar alguns conselhos para a gente. Então, depois que eu deixar o devocional, ela vai deixar um pequeno áudio para a gente com o que ela achou, com o que ela sentiu no coração para compartilhar. Eu fiz isso porque eu queria, eu queria uma, eu queria ouvir uma parteira antiga aí, né? Imagina o quanto essa mulher já viveu, irmão, quanto essa mulher já viveu de experiência com Deus. Então eu quero chegar a ser uma senhora cheia da graça de Deus. E temos que começar agora, irmãs. Dá para encher, você viver escapelada e lá nos 80 você quer receber e fazer tudo. Pode até fazer, mas vamos viver agora, né? O que Deus tem. Então, como eu disse, tenho e tenho tantas mulheres que passaram pela minha vida e eu tenho respeito e honra por todas elas. Então, ontem eu disse, né, sobre a luz, que mulher, luz anda com luz, iluminada anda com iluminada. E olha só, Maria concebeu Jesus no seu ventre, né, gerado pelo Espírito Santo. E o que Deus a direcionou? O que Deus direcionou Maria quando ele falou: você está envolvida pelo Espírito Santo, você vai gerar. Ele direcionou ela, vá visitar Isabel, sua prima. Vamos ler sobre isso para a gente finalizar? Está chegando ao final do devocional. Lucas capítulo 1, no versículo 35 ao 58. 35 ao 58. Não vou ler aqui o anjo falando sobre o nascimento de Maria, mas vamos ler a partir do versículo 35. Ela ainda estava conversando com ele. Ele disse-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já no 6º mês, para que aquela que dizia ser estéril, porque para Deus não há impossível em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naquele dia, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias, saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito de Deus, do Espírito Santo, e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que se chegou aos ouvidos a voz da sua salvação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas por parte do Senhor. Vou parar aqui, depois a gente lê o Cântico de Maria. Olha que tremendo. Então,
Quando o anjo falou para ela e falou que Isabel também estava grávida, Isabel estava sendo curada da esterilidade, irmãs. Estou falando isso aqui, Deus está curando o nosso ventre. Não importa a idade que você tenha, Deus está curando o nosso ventre para gerar. Para gerar. Chegou o tempo de gerar para Deus. Gerar vida. Gerar vida na sua vida. Gerar vida no seu vaso que vai jorrar para você, para sua família, para os seus. Vamos nos cadastrar na escola de Deus, irmãs? Na escola que o Espírito Santo vai te direcionar, por aqui não, por aqui sim, para, senta, faz, não faz. Ouve a voz do Espírito Santo em primeiro lugar na sua vida, muda, sabe? Muda a sua mentalidade. Deixa Deus te curar para que você seja uma parceira. Então ela vai encontrar com Isabel. Quando ela recebe algo de Deus, ela fala: eu preciso encontrar com quem sabe. Isabel era mulher do sacerdote. Isabel tinha experiência. Isabel já era bem mais velha que ela. E então, anda com quem está gerando. Anda com quem está gerando. Anda com quem reconhece que o que você está gerando é do céu. Eu já andei com muita pessoa que debochava. Sabe? Ah, você com essa vozinha vai pregar um dia? Como é que vai ser, hein? Eu fico imaginando como vai ser você pregar com essa vozinha mansa, né? Ou então, eu tinha um sonho de ir para Israel. Ixi, aquela terra sem nada, eu não quero ver ruínas, eu gosto é de, sabe, não anda com gente que mata seus sonhos, não, irmã, não anda com gente que, falsas parteiras, que querem sufocar o seu sonho e matar o seu menino, porque são mulheres que infelizmente estão andando debaixo das leis de Faraó, que ao invés de trazer vida, mata. Olha aqui, eu falei da voz. Eu falei que a parteira, ela tem essa importância da voz. E não é ter vozinha mansa, não. Minha voz é assim porque Deus fez assim. O que eu posso fazer, né? Mas cada um tem sua voz. A sua voz tem que ter, unção de Deus. Ela tem que ter alinhamento com os céus. Porque uma voz alinhada com os céus é que faz facilitar a passagem e o parto ali. E aqui, Isabel falou isso. A sua voz. Ao ouvir a sua voz, ao ouvir a sua saudação, a criança já moveu dentro de mim. Sabe, um encontro aonde você está gerando, a outra está gerando, e você reconhece e o Espírito se move nas duas. Elas foram cheias do Espírito Santo. Está dizendo aqui, Isabel ficou possuída pelo Espírito Santo. E provavelmente Maria recebeu. Ande com quem gera para o reino. Ande com quem ama o secreto. Anda com quem tem experiência com Deus. Irmãs, para gerar tem que gostar do secreto. Essa onda que está no mundo de que você acabou de descobrir a gravidez, isso é, cada um faz do jeito que quer, isso aí é coisa natural. Eu só estou tipificando o natural para o espiritual. Essa onda de que acabou de gerar, pega o teste, mostra na internet, fez ultrassom, mostra na internet. Fez o quartinho, internet. Tirou foto de gravidinha, internet. Gente, bebê mexeu, internet. Isso aí é natural, você pode fazer do jeito que você quiser. Mas a Bíblia, a palavra se gera no secreto. Os planos de Deus se geram no secreto. A gente não fica expondo os planos de Deus por aí, porque tem faraós preparado, já decretado aí um exército para destruir o menino. A gente viu isso com ali quando Herodes, foi Herodes? Acho que sim, né? Mas na minha cabeça aqui vai bugar. Perseguindo os meninos, porque sabia que ia nascer um rei. Faraó fez a mesma coisa. E dali veio o libertador, Moisés. Então, preserve o que você gera no secreto. E aí eu quero ler que uma das palavras, quando Deus começou a me ensinar sobre secreto, Lucas 1, 24, 25, quando Deus me ensinou assim, porque você fica sem saber, mas a gente tem que compartilhar as bênçãos, a gente tem que, olha essa palavra aqui, vamos lá, Lucas 1, 24, 25, você imagina Isabel, uma mulher que foi estéril, né, por anos e anos, imagina a alegria dela, a alegria é contar para todo mundo, não é, irmãs? Mas olha o que ela fez, ela engravidou, está contando aqui antes, né, nos versículos anteriores, que eu não vou ler.
Versículo 24. Do capítulo 1 de Lucas. Passado estes dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Ela tinha a vitória, mas ela falou: eu vou preservar. Eu vou preservar, eu vou esconder. Ela escondeu a gravidez por 5 meses. Provavelmente ela não saiu de casa. Maria escondeu a gravidez dela também no princípio, porque ela aqui está falando que ela passou 3 meses. E ela passou 3 meses com Isabel. Então, irmãs, a gente tem que aprender a guardar o que Deus está fazendo. Não vai sendo boca aberta para contar o que Deus está fazendo, não. Termina os processos, a não ser que você queira pagar o preço, né? Porque quando a gente expõe o que Deus está fazendo, a gente pode expor para os perseguidores, e aí já é um problema da pessoa pagar o preço. Anda com quem tem experiência com Deus, e é uma troca. Quando você amadurece, você começa a viver troca. É um encontro de vaso cheio, como foi Isabel e Maria. É uma derramando na vida da outra. E agora eu quero explicar algo que eu vivi ali naquela conferência, Vaso na Mão do Oleiro. Eu fui ali, né, para receber de Deus, mas eu já tinha um encontro que eu precisava ter com uma pessoa ali. E uma pessoa que eu já vinha conversando há 4 anos, tive a oportunidade de conhecer, que foi uma das pregadoras lá. E essa mulher, ela carrega a unção, aquela mesma unção de 1996, que eu recebi, que eu vi, que eu ficava pensando como é isso, que eu fui perguntar e a pessoa me disse, é adoração, e eu fiquei no vácuo, porque eu estava tão imatura, tanta coisa, tanto processo para passar. Então, agora, 30 anos depois, eu encontro uma pessoa que não é daquela equipe, mas que recebeu daquela equipe, e aquele encontro, quando eu vou conhecer a pessoa, foi um derramar de unção. Sinceramente, irmãs, foi quase isso aqui, ó, foi o encontro de Maria com Isabel. A gente não teve tempo, a gente não falou nada, a gente só transbordou uma na outra. E aquilo foi tão lindo, tão especial, porque Deus me mostrou o quanto eu entendi, o quanto eu cresci, o quanto eu aprendi. Você está entendendo, filha, que você não é mais aquela moça imatura e até mesmo afobada para conhecer o reino de Deus? E Deus foi tão tremendo que Deus usou uma palavra profética que me remete exatamente quem eu sou, né, dessa fome por Deus, nesse encontro. E é isso que eu quero para vocês, que vocês cresçam, que vocês amadureçam, para que vocês sejam maduras e quando vocês encontrarem uma com as outras ou com outras mulheres de Deus, você tem o que derramar. Então ali eu entendi. Eu entendi porque eu vivo o secreto e ela também vive. Hoje eu vivo o poder dessa adoração e ela também vive, e foi um encontro tremendo. E é assim que eu desejo, irmãs, de verdade. Eu desejo que vocês amadureçam, cresçam, que quando o passado de vocês vier visitar vocês, vocês estão outra. Ninguém nem te reconhece. Tamanha unção, tamanha graça do Senhor na vida de vocês. Então, aquela menina imatura que era eu, que amava o Senhor, e não o conhecia, estava aprendendo ainda e nem entendia o caminho, pôde compreender e ver o quanto Deus fez na minha vida. E foi maravilhoso. E é no secreto que a unção, o óleo, a lâmpada, tudo da parte do Senhor, irmãs, é gerado no secreto. Depois ele te mostra em público, depois ele pode te recompensar em público, depois ele pode mostrar o vaso, mas é no secreto. Então, é lá no secreto que Deus vai derramar a glória dele, que nós vamos conhecer o Pai. E esse é o meu desejo, que vocês cresçam, que vocês amadureçam, que vocês vivam o sobrenatural, que você seja parceira, sabe? Seja parceira e parteira, sabe? As parteiras, elas vão, não é só, a parteira, ela não só faz o parto, como eu disse, né? Ela acompanha,
ela acompanha, ela ajuda, ela fala qual tipo de comida que aquela grávida tem que comer. Olha, isso aí não é bom para você. Se você precisa descansar ou não, se você precisa fazer exercício. A parteira tinha esse trabalho. Ela era quase o ginecologista que ia indicar todo o tratamento ali para uma grávida, né? Hoje as pessoas vão no ginecologista, né? É, mas naquela época eram parteiras. Eram as parteiras que traziam o alimento, o remédio. Então, queira ser parteira e queira ser parceira de Deus, porque parceira de Deus vai trabalhar para Ele. E você sendo parteira, você vai ajudar a trazer à luz muitas coisas, muitos filhos, muitos frutos, muitos projetos de Deus na vida de outras mulheres. Deus está nos enchendo para a gente derramar, em primeiro lugar, sobre nós, depois para sua família, para suas filhas. Sejam irmãs parteiras das suas filhas, dos seus filhos, aquilo que eles têm para gerar, aquilo que eles estão gerando, sabe? Que vocês façam vir à luz. Não mata os sonhos das pessoas, não mata os sonhos dos seus filhos, vigie os seus lábios, né? Como diz uma oração que eu amo, põe guarda na porta dos meus lábios. Fecha a minha boca na presença dos meus adversários. Irmã, esse é o devocional de hoje. Chamem as parteiras. Eu comecei chamando vocês para se alegrar comigo pelas dracmas que eu encontrei. Foram 50 dracmas que eu compartilhei com vocês. E vocês têm se alegrado comigo e recebido. E eu termino chamando as parteiras. Talvez muitas não estão prontas ainda, talvez muitas nem sabiam que podiam ser parteiras. Talvez muitas estão ainda, como eu disse, vivendo uma esterilidade. Mas Deus quer te curar nessa tarde, nessa manhã, nesse dia, seja onde você estiver, né, que país você estiver. Deus quer trazer cura. A unção dele cura. E eu quero agradecer a todas vocês. Eu vou deixar também aqui livros, porque muitas das mulheres da caminhada de oração têm feito livros, né? Então tem um que é um livro sobre filhos de pastores, uma mulher incrível que fez esse livro. Ela já mandou o meu, mas eu não recebi ainda porque vai chegar do Brasil. Eu estou ansiosa para poder ler. Tem uma outra preciosa também, que fez um livro um livro que vai trazer cura, entender os processos, né, os traumas, o caminho para conduzir, da melhor maneira para conduzir. E também vi esses dias que uma vai lançar um livro sobre um livro devocional. Eu vou deixar todas aqui porque são frutos maravilhosos que nós temos que celebrar com essas irmãs. Nós temos que celebrar com essas irmãs sobre esses frutos, essas dracmas que elas estão trazendo. Irmãs, eu quero orar agora agradecendo a Deus e pedindo que Ele derrame sobre nós a graça, o óleo e acenda a nossa lâmpada. Pai, eu quero te dar graças por esses 50 dias que o Senhor nos conduziu de uma forma sobrenatural. Eu quero pedir, Senhor, que aonde a minha voz chegar, soe como parteira. Vai, mãezinha, você consegue. Você consegue. Você consegue chegar perto do Rei dos Reis. Você consegue tocar nas vestes dele e ser curada. Em nome de Jesus, derrama cura, Senhor, sobre o nosso interior, a começar no meu. Eu quero gerar muito mais para o Senhor, Pai. Não vai ficar só na caminhada de oração, vai gerar muito mais. Pai, dê uma unção de parteiras para essas mulheres. Dê uma unção, Pai, de levar vida. Em nome de Jesus, traz cura, traz leveza, traz libertação, Senhor, para nós, para a gente degustar e desfrutar da sua presença, do seu amor, de tudo que o Senhor é, de tudo que o Senhor conquistou para nós, da tua palavra, e que nós venhamos a caminhar no seu caminho que é Cristo, degustando até mesmo dos processos,
Obrigado, oleiro, porque o Senhor tem transformado e feito-nos um vaso novo. Obrigado, oleiro, porque o Senhor tem nos enchido de azeite. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos encheu de água da vida, transformou a nossa água em vinho, acendeu a nossa lâmpada, que a nossa lâmpada nunca se apague. Aonde quer que a gente chegar, a gente brilha a luz de Cristo. Obrigada, Espírito Santo, por cada mulher que está ouvindo esse devocional ou que vai ouvir depois. Toca no coração delas e que elas entendam que elas são amadas, escolhidas, separadas para esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus e até mais.